Por mais de 1 milhão de anos, um dos maiores predadores da América do Sul caminhou por estas terras. Esta é a sua história. Por milhões de anos, a América do Sul foi um laboratório isolado, onde a evolução criou criaturas bizarras e gigantescas. Um refúgio onde aves predadoras e animais dentes de sabre semelhantes a marsupiais reinavam absolutos. Mas o mapa do mundo estava prestes a mudar, e um novo portal abriria caminho para o confronto final. Há cerca de 3 milhões de anos, o lento movimento das placas tectônicas elevou o fundo do oceano. Pouco a pouco, uma nova faixa de terra emergiu das águas. Nascia o Istmo do Panamá, uma ponte natural que uniu, pela primeira vez em dezenas de milhões de anos, a América do Norte e a América do Sul. Logo, milhares de espécies iniciaram uma das maiores migrações da história do planeta. Preguiças gigantes, gliptodontes, tatus gigantes e outros animais sul-americanos partiram em direção ao norte. Enquanto isso, cavalos, cervos, felinos, canídeos, ursos e elefantes ancestrais avançaram rumo ao sul. Esse encontro entre duas faunas completamente diferentes transformaria para sempre os ecossistemas das Américas. Algumas espécies prosperaram, outras desapareceram. Novos predadores encontraram novas presas, e uma nova era começou. Entre os viajantes que cruzaram essa ponte natural, estava um felino extraordinário. Um caçador que, milhões de anos depois, se tornaria um dos maiores predadores das planícies sul-americanas. O Smilodon populator. A história do Smilodon começou com um felino muito menor. O Smilodon gracilis, que viveu na América do Norte, pesava entre 50 e 100 quilos. Ao longo de milhões de anos de evolução, seus descendentes tornaram-se cada vez maiores, culminando no gigantesco Smilodon populator, um predador que normalmente pesava entre 300 e 360 quilos. Os maiores indivíduos conhecidos provavelmente ultrapassavam os 400 quilos. É possível que os animais das frias planícies da Argentina e do Uruguai fossem ainda mais robustos do que aqueles que viveram nos cerrados do Brasil. Alguns dos maiores fósseis conhecidos sugerem animais com mais de 430 quilos. Em um ambiente tão rigoroso, uma pelagem mais espessa durante o inverno também pode ter sido uma importante adaptação. Nunca saberemos exatamente sua aparência, mas certamente estávamos diante de um dos maiores e mais poderosos felinos que já existiram. Há cerca de 130 mil anos, a América do Sul ainda vivia um período relativamente quente. Florestas densas cobriam grande parte do continente, e o nível dos oceanos era semelhante ao que conhecemos hoje. Mas o equilíbrio climático estava prestes a mudar. Ao longo de milhares de anos, as temperaturas caíram lentamente. No hemisfério norte, as calotas polares expandiram-se sobre vastas regiões. Nos Andes, geleiras avançaram por montanhas e vales, aprisionando enormes volumes de água. Com menos água nos oceanos, o nível do mar baixou cerca de 120 metros. Novas terras emergiram, as linhas costeiras avançaram e a própria geografia da América do Sul foi transformada. O clima tornou-se mais frio e mais seco. Grandes áreas de floresta recuaram, enquanto extensas savanas passaram a dominar boa parte do continente. O cerrado expandiu-se, formando um enorme corredor de vegetação aberta, e a floresta amazônica fragmentou-se em refúgios isolados. Ao final dessa transformação, a América do Sul era um continente completamente diferente. Um mundo de planícies abertas, clima rigoroso e grandes herbívoros. O cenário ideal para o surgimento de um predador extraordinário. A união das Américas trouxe novos habitantes. O avanço das geleiras transformou o clima. O mar recuou, novas terras surgiram e extensas savanas ocuparam o lugar de antigas florestas. Nascia uma nova América do Sul. Foi nesse cenário que uma das mais espetaculares comunidades de mamíferos da história evoluiu. Gigantes herbívoros percorriam as planícies. Predadores especializados ocupavam o topo da cadeia alimentar. Cada espécie desempenhava um papel essencial em um ecossistema moldado pelo tempo, pelo clima e pela própria terra. Brasil, 20 mil anos atrás.
Nas antigas savanas do Cerrado brasileiro, caminho maior dos dentes de sabre. Com 1,20 m de altura e passando dos 300 quilos, o Smilodon populator exibe membros anteriores de robustez impressionante. Mas sua marca definitiva são os caninos de 28 centímetros, lâminas achatadas e finamente serrilhadas. Com parte dos caninos permanentemente exposta, é possível que o Smilodon os mantivesse constantemente umedecidos com a língua. Uma anatomia monumental que agora avança pela paisagem árida do período glacial. Oculto pela vegetação, o Smilodon populator espera. Paciência e precisão são suas maiores armas. Cada aproximação é cuidadosamente calculada, até que a distância entre predador e presa desapareça. Então, em um único instante, toda a energia acumulada transforma-se em um ataque fulminante. A emboscada é rápida, violenta e, para a presa, quase sempre inevitável. Fortemente construído, o Smilodon possuía um corpo compacto e uma musculatura extraordinariamente desenvolvida. Cada detalhe de sua anatomia era resultado de milhões de anos de evolução, tornando um dos predadores mais poderosos da Era do Gelo. Estudos sobre fósseis, marcas de mordida e análises químicas dos ossos indicam que o Smilodon se alimentava principalmente de grandes herbívoros da megafauna. Entre as presas mais prováveis estavam cavalos do gênero Epidion, toxodontes, macrauquênias, notiomastodontes e grandes preguiças terrestres. Dependendo da oportunidade, animais menores ou indivíduos jovens também podiam fazer parte de sua dieta. Antes mesmo da mordida, a batalha já estava praticamente decidida. A enorme força dos membros anteriores permitia ao Smilodon dominar presas muito maiores do que ele, mantendo-a sob controle enquanto buscava o momento exato para desferir o golpe fatal. Era uma estratégia baseada na força, na precisão e na eficiência. Com a presa imobilizada, o Smilodon desferia um golpe extremamente preciso. Seus longos caninos penetravam profundamente o pescoço, rompendo grandes vasos sanguíneos ou a traqueia. Em poucos instantes, a perda de sangue ou asfixia encerravam a luta. O Smilodon populator observa atentamente um grupo de macrauquênias. A oportunidade parece perfeita. Mas nem toda caçada termina em sucesso. Grandes herbívoros podiam reagir com violência, e um único golpe era suficiente para interromper uma emboscada. Para o Smilodon populator, sobreviver dependia não apenas da força, mas também da experiência e, talvez, da ajuda de outro indivíduo. O comportamento social do Smilodon populator permanece um dos grandes mistérios da paleontologia. É possível que alguns indivíduos formassem pares, grupos familiares ou pequenas coalizões. Se isso acontecia, a cooperação poderia ser um facilitador para enfrentar presas muito maiores, como jovens notiomastodontes. Na natureza, nenhuma oportunidade era desperdiçada. Diante de uma carcaça, o Smilodon populator afastava as aves necrófagas do Pleistoceno e reivindicava para si uma valiosa fonte de alimento. Conflitos entre os gigantes do Pleistoceno eram inevitáveis. Quando ocorriam, podiam terminar de forma violenta, mas a maioria terminava diferente. Ferimentos podiam significar a morte dias depois. Por isso, o melhor combate era aquele que nunca acontecia. Predadores menores também evitavam riscos desnecessários. Ao perceber a presença de dois Smilodon populator, até mesmo uma onça preferia buscar refúgio nas árvores. Outro importante competidor era o Protócion. Caçando em grupo, esses grandes canídeos perseguiam e abatiam presas como brasiliochoeiros, ocupando parte do mesmo nicho ecológico do Smilodon populator. O Smilodon podia ser cercado por uma matilha numerosa. Diante de adversários determinados, cada confronto exigia cautela. Na natureza,
Disputas entre predadores podiam ser fatais. Ainda assim, diante da força do Smilodon populator, os protozoans muitas vezes eram obrigados a abandonar a carcaça. No Pleistoceno, sobreviver significava competir diariamente por alimento, território e pela própria vida. Mas nem todos os conflitos envolviam outras espécies. Às vezes, o adversário mais perigoso era outro Smilodon populator. Um crânio encontrado na América do Sul apresenta perfurações compatíveis com os caninos de outro Smilodon, um indício de disputas que podem ter envolvido território, alimento ou direito de se reproduzir. Marcas semelhantes também foram descritas em fósseis de Glyptodon. Estudos recentes na Argentina sugerem que essa poderosa mordida podia atingir estruturas ósseas muito mais resistentes do que se imaginava. Por mais de 1 milhão de anos, o Smilodon populator percorreu as paisagens da América do Sul. Ao longo desse imenso intervalo de tempo, sobreviveu a mudanças climáticas, transformações ambientais e à evolução de inúmeras espécies. Como um dos principais predadores de topo do continente, ajudou a moldar o equilíbrio de um dos ecossistemas mais extraordinários que já existiram na Terra. Os primeiros grupos humanos chegaram à América do Sul por volta de 22.000 a 20.000 anos atrás, conforme evidências profundas de ocupação no pré-último máximo glacial, como em Santa Helena, no Mato Grosso, ou Serra da Capivara, no Piauí. Assim, durante os últimos milhares de anos da existência do Smilodon populator, humanos e esse grande felino compartilharam as mesmas paisagens, até mesmo algumas presas. Se as datações mais recentes estiverem corretas, essa convivência pode ter durado cerca de 12.000 a 14.000 anos. Por centenas de milhares de anos, o Smilodon populator foi um dos predadores mais eficientes do Brasil. Começava a mudar. Enquanto as geleiras recuavam, os mares voltavam a subir e as florestas avançavam sobre antigas savanas, a vida seguia seu curso. Mal podia imaginar que aquela seria uma das últimas grandes caçadas do Smilodon populator. As mudanças transformaram também a fauna. Grandes herbívoros tornavam-se mais raros, enquanto animais menores, mais rápidos e mais ágeis ganhavam espaço. Adaptado para emboscar gigantes, o Smilodon nem sempre encontrava o mesmo sucesso diante desse novo cenário. Durante o Pleistoceno, extensas savanas, campos e estepes cobriam grande parte do continente. Em poucos milhares de anos, esse cenário foi profundamente remodelado. As florestas expandiram-se, os ambientes abertos encolheram e o continente assumiu, pouco a pouco, a paisagem que conhecemos hoje. A América do Sul deixava de ser o continente dos campos e dos gigantes. Para o Smilodon populator, aquela transformação teria um preço. O grande predador permanecia praticamente o mesmo, mas o continente que havia sustentado sua existência por mais de 1 milhão de anos já não era o mesmo. A cada geração, sobreviver tornava-se mais difícil. O fim não chegou de uma única vez. Chegou lentamente, a cada estação, a cada geração, a cada gigante que desaparecia. Ao longo de milênios, um a um, os gigantes desapareceram. Macrauchenia, Toxodon, Ipidion, Glyptodon, Notiomastodon e tantas outras espécies deixaram de percorrer estas paisagens. Novas pesquisas mostram que esse processo foi mais lento do que se imaginava. Algumas preguiças terrestres sobreviveram até cerca de 3.500 anos atrás em determinadas regiões, enquanto evidências sugerem que o Smilodon populator pode ter persistido até aproximadamente 7.800 anos antes do presente.
A história de sua extinção ainda está sendo escrita. Os primeiros habitantes da América do Sul viveram lado a lado com o Smilodon e os gigantes do Pleistoceno. Ainda assim, deixaram pouquíssimos registros, ou até mesmo lendas. Talvez porque o extraordinário para nós fosse apenas parte do cotidiano para eles. Se algumas dessas pinturas realmente retratam o Smilodon, talvez estejamos diante de um dos raros olhares humanos lançados sobre esse grande predador ainda em vida. Mas nenhum predador domina a natureza para sempre. Em algum lugar da América do Sul, o último Smilodon populador caminhou pela última vez, sem saber que encerrava uma história iniciada centenas de milhares de anos antes. As paisagens mudaram. Os gigantes desapareceram. Mas o continente onde eles viveram continua o mesmo. Cidades surgiram e milhões de pessoas passaram a chamar esta terra de lar. A cada novo fóssil descoberto, um fragmento desse mundo volta à luz.